Oi, pessoal. Hoje a gente está indo para nossa 7ª aula. A gente vai continuar falando um pouco sobre classe de palavras. Hoje a gente vai falar um pouco do numeral, do pronome e do verbo. A gente vai começar aí com o numeral, né, que é uma classe de palavras variável. Como eu disse na outra aula, né, classes de palavras variáveis são aquelas que podem ser flexionadas, né, de diversas formas, né, seja em número, em gênero, né, em grau. E o numeral é uma classe de palavra que pode ser flexionada em número, né, pode ser singular ou plural, e em gênero, pode ser feminino ou masculino. E o numeral, gente, é uma classe de palavras que está encarregada de determinar a quantidade das coisas, né? De coisas, pessoas, objetos, né? Ou então determinar uma sequência, né? O lugar ali ocupado numa sequência. Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, né? Ou então indicar ali partes de números ou múltiplos de números. A gente vai ver cada uma dessas classificações. Então, tudo que diz respeito a número na língua portuguesa está dentro da classe de palavras chamada numeral. Então, indo ali para as classificações, né, a gente tem os números cardinais. Os números cardinais são aqueles, gente, que são a forma básica dos números, o nome dos números, né? 1, 2, 3, 4, né? Que estão ali para indicar a quantidade de alguma coisa, né? Os números cardinais, eles podem variar em gênero, né? Eu posso falar um ou uma, né? No masculino e no feminino, eu posso falar dois ou duas, né? E eles também podem variar em número, né? Pode ser singular ou plural. Eu posso falar milhão ou milhões, eu posso falar bilhão ou bilhões, né? Que é aí singular e plural. Esses são números cardinais, a forma básica dos números. Temos também os números ordinais, que indicam a ordem de uma sequência, né? A sucessão, a série das coisas, dos objetos, né? Se eu tenho ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Décimo, 11º, 20º, 21º, né? Enfim, assim vai. São os números ordinais, tá bom? E eles também podem variar em masculino e feminino. Feminino, eu posso falar primeiro ou primeira, né? Segundo ou segunda. Eles também podem variar no singular ou no plural. Eu posso falar primeiro ou primeiros. Eu posso falar segundo ou segundos, né? Que são aí os números ordinais e as suas variações. Então, cardinais, a forma básica, né? 1, 2, 3. E os ordinais é a sequência, primeiro, segundo, terceiro, tá? Temos também o que a gente chama de números fracionários, que são os números que indicam ali a diminuição das proporções, ou seja, eles representam a parte de um todo, né? A gente vê muito nas receitas, assim, se a gente vê ali 1/4 de farinha, 1/4, né? Que é uma fração, a gente lembra logo da fração da matemática, né? Ou se a gente fala metade, né? Ou se a gente fala meio, né? Ou a gente fala 3/4, né? Todos esses são números fracionários que indicam ali uma proporção de um número, uma parte de um todo. Por outro lado, nós também temos os multiplicativos, né, que determinam o aumento da quantidade de um número por meio dos múltiplos, né? Volta ali para um conceito da matemática, que são os múltiplos. Eu posso falar o dobro, eu posso falar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e assim vai, né? Então, se os fracionários indicam a parte ali de um todo, os multiplicativos aumentam aquele valor ali, né, para o dobro, para o triplo e assim sucessivamente. Temos também os números coletivos. Os números coletivos, eles dão nome a um conjunto de números, né? Eu posso falar, por exemplo, uma dezena, né? Que é o que representa um conjunto de 10. Eu posso falar uma dúzia, eu posso falar uma centena, né? Se eu falo, por exemplo, semestre, né? Eu sei que semestre é um conjunto de 6 meses, né? Ou se eu falo bimestre, um conjunto de 2 meses. Trimestre também, né? Então, nós temos essas classificações aí para os numerais. Cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. São as classificações dos números. Tudo que diz respeito a número na língua portuguesa está dentro dessa classe de palavras, que é o numeral, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho dos pronomes, tá? Os pronomes, eles representam, gente, as classes de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, tá? E a gente vai ver aí as classificações dos pronomes. Pra gente entender, eu vou dar um exemplo pra gente entender o que é o pronome, pra que ele serve, né? Se eu falo assim, ó, Mariana apresentou um show esse final de semana. Mariana é uma das melhores cantoras dessa cidade, né? Então, eu falei Mariana 2 vezes, né? Eu não precisaria usar Mariana 2 vezes se eu tivesse usado uma palavrinha só ali, que seria o ela. Né? O ela é um pronome. E o ela diz respeito a Mariana. Então, se eu falo assim, ó, Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é uma das maiores cantoras dessa cidade. O ela já diz respeito a Mariana. Eu não preciso repetir Mariana, né? É só eu utilizar aquele pronome ali para indicar o que eu tô querendo dizer. Então, o pronome, ele trabalha nessa linha aí. A gente vai ver quais são as classificações, tá?
Nós temos primeiro, gente, o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele indica as pessoas do discurso, né? O que são as pessoas do discurso? É todo mundo que está envolvido ali nas frases que a gente fala, no discurso que a gente profere. Quem são essas pessoas? Eu tenho o eu tenho o tu e eu tenho o ele, né? Tem quem fala, quem está me ouvindo e quem está de fora, né? Eu, tu e ele. Eu posso falar de mim, eu posso falar de você, né? Do tu, e eu posso falar do ele, que é algo que está fora aqui do nosso discurso. Então, os pronomes pessoais, eles são esses aí, né? Nós temos duas classificações para os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, tá? O caso reto, eles exercem função de sujeito. Sujeito é um assunto que a gente vai estudar aí nas próximas aulas. Mas pra gente saber, né? Toda vez que a gente fala em pronome pessoal do caso reto, eu tô falando das vozes do discurso. Quais são as vozes do discurso? Todo mundo aí já ouviu falar na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, seja do singular, seja do plural, né? Elas têm essas classificações aí. Então, por exemplo, se eu tenho no singular, eu tenho primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? No plural, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles ou elas, tá? Essas são as pessoas do discurso. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, tá? No caso oblíquo, gente, são os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Eles substituem os substantivos, eles podem complementar os verbos e eles podem ser usados como objetivo direto também, tá? No material de apoio vai ter ali as classificações, né? Como estão relacionados aí os pronomes do caso reto e do oblíquo, mas eu vou falar aqui mais ou menos para vocês entenderem, né? Quando eu falo de primeira pessoa do singular, que é eu, né? Quais são os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, né, que é ele ou ela. O, a, lhe, se, si, consigo. Agora vamos pro plural. Primeira pessoa do plural, que é nós. Eu tenho nos e conosco, né? Segunda pessoa do plural, eu tenho vós, né? Vos e convosco, certo? Se eu tenho eles e elas, né, que é a terceira pessoa do plural, eu tenho os, as, lhes, se, si e consigo. E o que isso significa, gente? Para que serve isso, né? Toda vez que a gente vai relacionar ali um pronome oblíquo, eu tenho que saber a qual pessoa ele está se referindo, né? Eu posso falar da seguinte forma. Ela não me convidou para a festa. Não me convidou. Estou falando de mim. Estou falando da primeira pessoa do singular. Eu posso falar, ela não nos convidou para a festa. Nós, eu tô falando da primeira pessoa do plural, nós, né? Se refere a mim e a alguma outra pessoa. Mas eu posso falar assim, ó, ela não te convidou para a festa. Eu tô falando de você, né? Do tu. Ou eu posso falar assim, ela não o convidou para a festa. O diz respeito a ele ou ela. Não, no caso ele, né? Diz respeito a ele. Então, ou ela não a convidou para a festa, diz respeito a ela, né? Então, os pronomes oblíquos, eles sempre estão relacionados a essas pessoas aí. Primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural, tá? Existe uma confusão que as pessoas costumam fazer, que é a respeito do me e do mim, tá? Me e mim são pronomes oblíquos, né? Pronomes pessoais do caso oblíquo, da primeira pessoa do singular, me e mim. Só que eles são utilizados, gente, em contextos diferentes, em situações diferentes. O mim, ele sempre está acompanhado de uma preposição, tá? Então, preposição é um assunto para a próxima aula, mas só adiantando aí, ele sempre vem assim, para mim, de mim, a mim, por mim, né? Ou seja, ele trouxe o livro para mim, ele gosta de mim, ou ele veio até a mim, ou esse bolo foi feito por mim. Geralmente ele tá localizado aí nesse finalzinho da frase, né? E o mim, ele não conjuga verbo, o mim não faz nada, tá bom? O mim não faz, mim não vê, mim não fala, mim não faz nada. Agora, o me, ele é utilizado em outro contexto. Eu posso falar assim, ó, ele me ama, né? Ele me trouxe um bolo, ele me deu um livro, né? Então, o me, ele tá localizado em outro lugar, ele é utilizado em outro contexto. Outra confusão que muita gente faz é com o eu e o mim. Como eu disse, gente, o mim não conjuga verbo, o mim não faz nada. Agora, o eu já faz, né? Se eu falo assim, ó, ela deixou o trabalho para eu fazer. Não existe ela deixou o trabalho para mim fazer. Mim não faz nada, né? Eu posso falar assim, ó, Juliana guardou o presente para eu ver. Eu vejo, eu estou conjugando o verbo. Agora, Juliana guardou o presente para mim ver, tá errado. Porque mim não vê, mim não faz nada, mim não conjuga verbo, tá bom? Passando aí, nós temos os pronomes possessivos, tá? Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. O que é posse? É tudo aquilo que pertence a alguém, né? Quais são os pronomes possessivos? Eu posso ter o meu e o minha, eu posso ter o teu, né? Eu posso ter o seu e o sua, eu posso ter o nosso, né? Eu posso ter os seus.
Então, tudo aquilo que indica que alguma coisa pertence a alguém é um pronome possessivo. Então, eu posso falar, essa caneta é minha, né? Esse é o meu celular, né? Ou esse é o teu celular, né? Ou eu posso falar assim, o nosso trabalho ficou ótimo. Ou então, o teu trabalho ficou ótimo, né? Ou o trabalho dele ficou ótimo, né? Pertence a ele. Então, esses são os pronomes possessivos. Tudo aquilo que indica ideia de posse, né? De que alguma coisa pertence a alguém. Temos também, gente, os pronomes interrogativos, que são utilizados para elaborar questões, elaborar perguntas, para perguntar, para formular perguntas, né? Por exemplo, a gente tem lá o que, o quem, o qual, né? O onde, o quanto, o quantas, né? Quanto custa, onde é, quem vai, qual é o seu nome. Esses elementos aí no começo, né, que elaboram a pergunta, são os pronomes chamados pronomes interrogativos, tá? O que você está fazendo? Né? Quais são os seus objetivos? Tá? Esses são os pronomes interrogativos. Eles aparecem aí no começo das perguntas ou estão ali para formular uma pergunta ou uma dúvida, tá? Pronomes relativos, gente. Pronomes relativos são aqueles utilizados para retomar alguma coisa na frase. Retomar um substantivo ou algum pronome. Lembra do exemplo que eu dei no início? Que eu não preciso ficar repetindo os termos, né? Eu posso utilizar um pronome relativo para retomar o que eu tô falando. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a casa onde eu moro foi reformada. A casa onde eu moro. Onde retoma casa, né? A casa onde eu moro. Isso é um pronome relativo. Onde é relativo à casa, tá? Se eu falo assim, a menina do vestido azul foi quem me chamou pra dançar. A menina do vestido azul foi quem me chamou pra dançar. Quem me chamou pra dançar? A menina do vestido azul. Então, é um pronome, quem é relativo à menina do vestido azul. É um pronome que retoma alguma coisa que já foi dito. Fala assim, ó, a menina cuja mãe apareceu na escola ontem está passando mal. A menina está passando mal, né? Mas a menina cuja mãe apareceu na escola ontem, o cujo está retomando a menina, né? É relativo à menina. Então, esse cujo é um pronome relativo à menina que está retomando, né, a menina aí na frase. Isso é um pronome relativo. Temos também os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem a alguma coisa de uma forma indeterminada ou vaga, né? Ou muito geral, assim. Se eu falo assim, ó, ninguém foi à aula ontem. Ninguém. Eu não especifiquei as pessoas. Eu usei um termo, né? Uma palavra geral, um pronome, pra falar de ninguém. Ou se eu falo assim, ó, todo mundo faltou à aula ontem. Todo mundo. Eu não especifiquei, né? Poucas pessoas me agradam. Eu tô usando poucas, mas eu não tô especificando ali quais são essas pessoas. Poucas pode dizer respeito, né, a qualquer um. Se eu falo assim, qualquer pessoa me agrada. Qualquer pessoa é um termo geral também utilizado ali para falar de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então, os pronomes indefinidos são aqueles que não especificam ali de quem que eu tô falando, qual é o objeto. Pronomes indefinidos servem para indeterminar, para deixar vaga, né, para deixar aquela noção geral sobre as coisas. Esses são os pronomes indefinidos. Então eu tenho, por exemplo, alguém, ninguém, todo, nada, alguns, nenhum, né, qualquer, bastante, tantos, poucas, certas pessoas, né. Posso ter vários pronomes aí para não deixar determinado o que eu tô tentando dizer. Nós temos também os pronomes demonstrativos ali, que são utilizados para indicar a posição de algum elemento, né, no espaço ou no tempo. Os demonstrativos, gente, é como se eles fossem pronomes que apontam ali, né, para a posição de alguma coisa, né, este é o meu celular, aquele é o meu guarda-roupa, né, essa é a minha caneta, eu posso falar isso aqui, aquilo dali, isto aqui, né, este daqui, ou então eu posso retomar alguma coisa no passado, né, aquilo que aconteceu semana passada, é como se eu estivesse indicando, são pronomes que são utilizados assim para indicar, para demonstrar, né, alguma ação no tempo, algum objeto ali no espaço, tá bom? Aquela menina, né, esta menina, esse vestido, entendeu? Esses são pronomes demonstrativos. E por último, temos os pronomes de tratamento, que eles costumam levar em conta os títulos ou as qualidades das pessoas, né, com quem a gente está falando. A gente pode usar, por exemplo, Vossa Alteza, Vossa Mercê, Vossa Eminência, Vossa Excelência, né? São bem formais aí os pronomes de tratamento. Eles são utilizados aí em contextos, né, de você tá falando com alguém que tem um cargo importante, né, um rei, uma rainha, o prefeito, né, o presidente. São os pronomes de tratamento. Existe um pronome de tratamento que a gente usa muito no dia a dia, que é o você, né? Porque eu não sei se vocês repararam que nas pessoas do discurso, né, lá do caso reto, eu, tu, ele, a gente não tem o você, a gente tem o tu.
né? O tu a gente não utiliza muito aqui na nossa região, a gente utiliza mais o você. E o você entra no pronome de tratamento. Por quê? Ele tem um contexto histórico aí, né? Que a gente utilizava o vossa mercê, depois se tornou vós mercê, e agora a gente tem o você. Então ele é um pronome de tratamento que ficou muito normalizado aí, como se fosse, né, uma das pessoas do discurso. Como se fosse o tu, tá? Agora, gente, a gente vai passar para o verbo. O verbo, ele costuma ser uma das classes de palavras mais complexas, tá? Porque o verbo tem inúmeras flexões, inúmeras variações, tá? Ele pode variar aí em pessoa, em número, em tempo, em modo, em voz e em aspecto. Então, ele costuma ser um pouquinho mais difícil para a gente absorver. Então, acompanhe aí junto com o material de apoio, vão dando uma olhada nos exemplos, para a gente conseguir pegar aí o máximo que a gente puder do verbo, porque ele é o mais complicado mesmo. Para começar, né, gente, o que é o verbo? O verbo, ele existe para expressar ação, né? Ação, alguma coisa que eu fiz, né? Eu li, eu escrevi, eu brinquei, eu bebi, eu comi, né? Ação. Mas ele também pode indicar, por exemplo, estado, né? Eu sou, né? Ele pode indicar, por exemplo, fenômeno da natureza, né? Choveu, nevou, esfriou, né? Então, o verbo indica aí essas diversas coisas. E aí, pra gente começar a entender, vamos pegar aí como que os verbos são flexionados. Primeiro, a gente vai entender que o verbo ele está totalmente relacionado com aqueles pronomes que a gente viu do caso reto. Então, eles podem variar em pessoa e em número, tá? São a pessoa e o número que determinam como aquele verbo vai ser conjugado, tá? Então, cada situação ali é diferente. Se eu pego o verbo, por exemplo, vamos pegar um verbo só pra gente entender o exemplo. Se eu pego o verbo amar, né? Amar. Qual é a conjugação do verbo amar? Primeira pessoa do singular, eu amo. Segunda pessoa do singular, tu amas. Terceira do singular, ele ama. Primeira do plural, nós amamos. Segunda do plural, vós amais. Terceira do plural, eles amam, tá? Vamos fazer isso com outro verbo pra gente entender. Vamos pegar o verbo fazer. Eu faço, tu fazes, eles fazem, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, essa é a conjugação do verbo fazer, né? Perceberam aí que é o número, né? Que é a pessoa e o número, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, que determina a conjugação do verbo. Mas não é só isso, gente. Nós temos um outro indicador aí, que é o tempo, né? A gente está acostumado a trabalhar com presente, passado e futuro, mas nós temos umas outras classificações aí que a gente tem que levar em conta. Não é só passado, presente e futuro. Nós temos aí o que a gente chama de presente, que é o que está acontecendo agora, né? Eu amo fazer exercícios. Eu faço exercícios regularmente. É uma coisa que está acontecendo aqui, agora, né? Nós temos o pretérito imperfeito. Pretérito diz respeito a passado, tá? Pretérito imperfeito é algo que começou a acontecer, é o que acontecia e parou, foi interrompido. Por exemplo, eu amava me exercitar na praça, mas atualmente está fechada. Eu amava fazer uma coisa, mas não dá mais para fazer. Ou eu fazia exercícios todos os dias, mas comecei a trabalhar. Então, o pretérito imperfeito é aquele que começou a acontecer e foi interrompido. Agora, o pretérito perfeito, gente, é aquele que aconteceu e acabou. É uma ação que se encerrou. Então, eu fiz toda a lição de casa. Eu fiz, acabou. Ou, eu amei conhecer os seus amigos, né? Acabou, uma coisa que se encerrou. Esse é o pretérito perfeito. Então, o pretérito imperfeito é algo que começou a acontecer e foi interrompido. O pretérito perfeito é aquele que começou e acabou. E o pretérito mais que perfeito, gente, é o passado do passado. É algo que aconteceu antes do que a gente chama de passado. Então, se eu falo assim, ó, ela saiu pra escola, mas antes fizeram toda a lição. É antes do sair pra escola. Ela saiu pra escola, é passado. Mas antes fizeram toda a lição de casa. É o passado do passado. Um passado que está localizado antes do passado. Isso é o que a gente chama de passado mais que perfeito. Alguma coisa que aconteceu antes do que aconteceu. Pretérito perfeito, aconteceu e acabou. Pretérito imperfeito, começou a acontecer e foi interrompido. Pretérito mais que perfeito é algo que aconteceu antes do passado, tá? E aí no futuro, gente, nós temos duas classificações também. A gente tem o futuro do presente, que é algo que vai acontecer ainda, né? Por exemplo, eu farei toda a faxina em casa hoje à noite. Então, no futuro próximo, aí eu vou fazer a lição de casa, eu vou fazer a faxina da casa, né? Ou eu amarei passear na praia com você. É algo que vai acontecer ainda, né? Agora, nós temos o futuro do pretérito, tá? Que o futuro do pretérito é algo que poderia acontecer, é uma possibilidade, porém, não vai acontecer. Então, se eu tenho, por exemplo, eu amaria passear com você, mas estou ocupada, né? Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Ou, eu faria toda a faxina da casa, porém, estou doente. Então, eu poderia fazer, mas não vou fazer. É uma possibilidade que não vai se concretizar. Esse é o futuro do pretérito, tá? Então, esses são os
os tempos verbais, tá? Então a gente viu aí, né, que os verbos estão flexionados, né, nas pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa. Ele tá flexionado no número, né, singular ou plural, e agora no tempo, tá bom? Temos também, gente, os modos do verbo. O que são os modos do verbo? Eles indicam a forma com que os verbos se expressam, né? Nós temos 3 modos verbais aí. Nós temos o indicativo. O indicativo é um modo, gente, que indica uma certeza de alguma coisa que realmente é verdade. Então eu posso falar, por exemplo, ela discursa muito bem. É uma verdade, ela discursa muito bem, eu tenho essa certeza. O subjuntivo, ele exprime um desejo, uma possibilidade, uma dúvida, né? Eu posso falar assim, ó, talvez eu discurse bem essa noite, talvez. Pode ser que eu discurse bem, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Ao contrário do indicativo, né? Ela discursa muito bem, talvez ela discurse muito bem essa noite. O imperativo é uma ordem, né? O imperativo é o que a gente vê nas receitas, por exemplo, né? Faça isso, não faça isso, coloque, asse, né? É uma ordem, é um pedido, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, discurse como ele. É uma ordem, é um pedido, né? Que é ao contrário da certeza no indicativo e que é ao contrário da dúvida no subjuntivo, né? Discurse como ela, é uma ordem. Então, nós temos esses 3 modos. Indicativo indica certeza, subjuntivo indica uma dúvida ou uma possibilidade, e o imperativo indica uma ordem ou um pedido, tá? Nós temos também, gente, as vozes do verbo. As vozes do verbo é o seguinte, diz respeito ali, né? Se todo verbo é uma ação ou é um estado, né? A voz do verbo indica ali quem é que está praticando aquela ação e quem é que está sofrendo aquela ação. É o que a gente chama de sujeito, e a gente vai ver isso, né, mais pra frente. Aí nós temos, por exemplo, a voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, tá? Então, se eu falo assim, ó, Carla ama Leandro. Carla ama Leandro. Quem ama? A Carla. Carla é o sujeito, né? Agora, na voz passiva, o sujeito, ele sofre a ação. Sofre, que eu digo, gente, não é no sentido ruim, né? Ele é quem tá ali vivenciando aquela ação. Então, se na voz ativa, Carla ama Leandro, na voz passiva, Leandro é amado por Carla, né? Então, se eu falo assim, ó, minha irmã penteou meu cabelo. Minha irmã praticou a ação, né? Ela é o sujeito, a ação é pentear, né? O verbo, ela praticou a ação. Agora, se eu falo assim, ó, meu cabelo foi penteado por minha irmã. Quem sofreu a ação foi o meu cabelo. Então, essa é a voz passiva, tá bom? Ativa, o sujeito pratica a ação. Passiva, o sujeito sofre a ação ou vivencia a ação. E aí nós temos o que a gente chama de voz reflexiva, que o sujeito, ao mesmo tempo que sofre a ação, ele pratica a ação. Se eu falo assim, ó, ela se penteava ao espelho. Ao mesmo tempo que ela se penteia, ela está sendo penteada, né? Então, é uma voz reflexiva. Pratica e sofre a ação. Eu posso falar também, o casal se amava, né? Então, o casal, ao mesmo tempo que ele ama, ele é amado. Então, ele se amava, ele sofre a ação e pratica a ação ao mesmo tempo, tá bom? E por último, gente, para concluir aí o verbo, nós temos as formas nominais, tá? As formas nominais são 3, é o infinitivo, o particípio e o gerúndio, tá bom? O infinitivo, gente, ele não tem valor de tempo, ele não tem valor modal, né? Tudo isso que a gente viu. Ele é a forma do verbo, por exemplo, amar ou fazer, né? Ele geralmente tem esse Rzinho aí no final. É o infinitivo, tá bom? Comer, beber, brincar, né? Pentear, abraçar, são formas no infinitivo. O particípio, ele indica uma ação finalizada. Então, por exemplo, eu já tinha feito o dever, feito, né? Acabou. Né? No infinitivo seria fazer, no particípio é feito, acabou. Amado, abraçado, brincado, né? Penteado, particípio, tá? Ele geralmente tem esse ado aí no final. E o gerúndio, gente, o gerúndio vocês já devem ter ouvido falar, indica uma ação em andamento, né? Que é o que a gente costuma ouvir em telemarketing. Vou estar te transferindo para outra central. Vamos estar realizando alguma tarefa. Esse ando indica uma ação em andamento. Então, eu estou amando, eu estou fazendo, eu estou abraçando, eu estou trabalhando, né? É uma ação que ainda está acontecendo. Infinitivo não tem valor de tempo, né? Não tem valor modal nem temporal. Particípio indica ação finalizada. Gerúndio indica ação em andamento, tá? São as formas nominais dos verbos. Então, a gente concluiu aí, então, a gente viu hoje numeral, pronome e verbo. Acho que o verbo aí é o mais complicado, né, pra gente pegar de uma vez, porque são muitas características, muitas classificações, muitas flexões.
Mas tá tudo ali no material de apoio, gente. Qualquer dúvida eu tô à disposição, tá? Semana que vem a gente vai concluir classe de palavras, a gente vai ver as 4 últimas palavras que faltam. Vocês podem me chamar pra tirar dúvida, tô à disposição de vocês e até a próxima.